Ok. Então, uma boa tarde para todo mundo. Cá estamos nós novamente, né? E já chegando perto aí da Páscoa, que loucura! Ontem era Natal, já é Páscoa, daqui a pouco já é Natal de novo, e assim vai, né? Pedro, José, Amable, Babi, todo mundo está chegando, que bom, fico feliz com a presença de vocês. Estava comentando aqui que está um dia lindo, um sol maravilhoso, e tem um ventinho lá fora, está friozinho, bem como eu gosto. Alguns talvez não gostem, mas eu adoro, né? Hoje, o nosso trabalho ele vai focar bem nas questões de pesquisa. E eu quero colocar assim para vocês bastante tranquilidade, bastante possibilidade e liberdade, na verdade, liberdade de perguntar. Tá? Eu vou apresentar, eu vou compartilhar. Tá? Não é uma apresentação de trabalho, mas eu vou compartilhar algumas pesquisas. E eu estou trazendo essas pesquisas como pesquisas do grupo de pesquisa, que tem eu participando, eu propondo, mas tem outras pessoas que estão participando muitas vezes e outras que virão a participar caso se interessem por esses trabalhos. Eu vou explicar tudo direitinho e eu quero realmente que vocês tenham liberdade para perguntar e, portanto, não é uma apresentação de trabalho, pode parar no meio, tá? Porque normalmente quando a gente tem apresentações de trabalho, a gente tem um modus operandi, assim, né? Que aí a pessoa apresenta o trabalho na íntegra, aí a gente anota as perguntas e ao final da apresentação a gente faz os questionamentos. Mas não é o caso aqui. Como é uma reunião de grupo de pesquisa também mais interna, a gente tem momentos que a gente faz reuniões mais externas, e vocês vão ver que no nosso planejamento a gente tem essas características. Às vezes é mais formal, às vezes é tão formal que acontece, formal no sentido de aberto também para a comunidade, né? Que a gente faz no nosso canal do YouTube, e aí isso possibilita que várias pessoas participem, o que é bom também, né? E claro que também há interação, né? Essa interação com o público que se dá através do chat. E aqui, então, é uma reunião mais caseira, tá? A gente tem liberdade de perguntar, então não se furtem de perguntar. E no nosso planejamento, então, nós temos esse trabalho, ou estes trabalhos aí, que compartilharemos com vocês. Eu fiz uma pequena apresentação para, então, começarmos a falar, começarmos a tratar dessas questões aí. E eis que estamos em 2 de abril, e não é 1º de abril, já passou o 1º de abril, então é verdade este bilhete, né? O que eu vou falar aqui é verdadeiro. E aqui a nossa pequena pauta. Hoje ela é uma pauta menor, tá? Mas ela, apesar de parecer menor, ela é mais intensa no sentido das pesquisas. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. O nosso momento de leitura, eu estou trazendo aqui uma poetisa que é a Bernadette mesmo, não é Bernadette, é Bernadette Seideles. Ela é nossa, do Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre, e vou compartilhar com vocês uma poesia. E já aviso aos navegantes que a gente tem o nosso primeiro sarau do ano, que ocorrerá em 29 de abril, às 19 horas. Isto é uma sexta-feira, estão convidados, isso acontecerá online, divulgaremos também para vocês. E nós teremos na temática mulheres poetisas, né? Então, nós temos várias pessoas que nós convidamos, e dentre elas estará, e aí será ao vivo. Essa é esse nosso diferencial desse sarau, será ao vivo, que normalmente a gente tem gravado, então estamos inovando um pouquinho. E aí a Bernadette Seideles estará. Também convidamos a Simone Maria dos Santos Dor, ou Dor, que ela é de Montenegro, ela é uma querida amiga, também colega minha da Academia Montenegrina de Letras,
e convidamos, na verdade, o grupo do Sarau convidou, ela estará também, ficou muito feliz com o convite, e também é uma alegria dizer que convidamos a professora Celisa de Oliveira Metz, que é uma pessoa maravilhosa, ela é uma exímia pianista, compositora, poetisa, né? E mora em Montenegro, foi muitos anos minha colega na Fundarte, então a Celisa também aceitou. E temos ainda 2 pessoas do Pará, que o Henrique ficou de convidar, que a gente está esperando o aceite. Então, 29 de abril, às 19 horas, ao vivo e a cores, para a gente no canal do YouTube. Né? O Romeu estava junto ontem, a gente faz uma reunião à noite do Saraus, né, na sexta-feira, o Romeu também participando, então haverá música, haverá poesia, acho que vai ser bem legal. Né? E não é uma coisa para ser longa, nada, nunca ultrapassa 1 hora, né? Porque a gente entende que tudo tem que já dar o gostinho de quero mais. Então, falei tudo isso para falar da Bernadette, e já falarei um pouco mais sobre ela. Depois, então, teremos o compartilhamento dos projetos de pesquisa, que eu vou comentar com vocês, e aí, assuntos gerais que vocês, porventura, queiram trazer, por favor, tragam, porque aqui eu não sou dona da reunião, só qualquer coisa que eu organize um pouquinho, alguma coisa ou outra. Esta é a Bernadette, ela é uma pessoa muito simpática, muito querida. Eu tive a alegria de conhecê-la na Secretaria Municipal de Educação e, como acredito que alguns saibam, eu coordenei por anos o programa de leitura da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, o Adote um Escritor, e coordenei também as ações de leitura lá na Secretaria, e por conta disso eu conheci muita gente. Isso foi muito bom mesmo. Foi um grande aprendizado. E a Bernadette foi uma delas. Né? Ela é aposentada da Polícia Civil, para vocês terem uma ideia, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Esse tipo de trabalho que é tão difícil, muitas vezes gera escapatórias, assim, outras necessárias na vida. Então, a Bernadette, ela integra academias literárias nacionais e internacionais. Ela é presidente da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, que é a BARS, conheci também pessoas integrantes desta academia. Ela já participou e participa de várias antologias, né? Reuniões de textos de diversos escritores, poetas, autores. E ela é autora de livros No Mar Não Tem Porto Seguro, que tantas vezes eu extraí poesias também para compartilhar nos minutos de poesia ou em outros lugares também. Esses livros nós recebemos muitos de doação dela, distribuir pela rede municipal. Até eu estou olhando aqui a Babi, nós fizemos várias ações, inclusive na Feira do Livro de Porto Alegre, ela e o namorado, coisa mais querida, participando lá, e estava também, eu acho que era o Davi, né? O Davi do Pará, quando o Davi esteve conosco fazendo intercâmbio da Abroem, o Davi também tocou e foi muito legal. Para quem não é de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, a Feira do Livro de Porto Alegre é ainda, né, a maior feira ao ar livre da América Latina, né, de livros. E é tradicional em Porto Alegre, aí por final de outubro, pegando até meados de novembro, mesmo com a pandemia, houve algumas vezes remotamente, né? O ano passado já aconteceu. Então, assim, é um momento muito importante no cenário literário do Rio Grande do Sul e do Brasil também. Então, sempre a secretaria tinha alguma atuação, agora acredito que vai retomar novamente, e aí eu sempre trazia o pessoal da UERGS para participar, fazendo ações de leitura, e muitos livros nós doamos na Feira do Livro, que foram livros comprados pela prefeitura para doar, e alguns também doados pelos autores. Então, foi um trabalho muito lindo, e que a... Tudo bem, Fábio, seja bem-vinda. E que a Bernadette participou também. Ela tem um livro que se chama Viajando pelo Mundo com Detinha,
que é um livro muito interessante, que ela fala de diversos lugares que ela viajou e tal. Então, acho que é um trabalho bem legal. Eu convido vocês a conhecer, né? Um papel que eu tenho aqui também é trazer autores já consagrados e outros que talvez a gente não conheça tanto, mas que tem um trabalho muito primoroso, que é o caso dela. Então, eu trouxe para nós, para a gente começar essa tarde hoje de estudos, de reflexão, a poesia Protagonista, da Bernadette Seideles. Então, ela diz assim: talvez a alma poeta consista em sentir antecipadamente a dor que se aproxima, tal mensageiro, ao proclamar aos quatro ventos que o fim está próximo. Talvez esteja chegando o momento em que necessitarei virar protagonista de minha própria história. Por ora, sou protagonista apenas da minha dor. Que lindo, né? Que profundo. Parabéns, Bernadette. Isso aí. Que bom. E ao trazer também essas poesias, é uma forma também de incentivar a leitura dentre nós, né? Que muitas vezes, e principalmente na especialização, a gente está mais ligado e ligada nas leituras acadêmicas, nas leituras científicas, que sim, precisamos, mas não se enganem. O trabalho com a escritura, né, a base para que nós possamos escrever, com certeza, está na leitura literária, né? Essa capacidade ou esta habilidade de construir as frases com sentido é a leitura literária que nos dá. Então, não deixem de ler poesia, contos, crônicas, toda sorte de textos para nós. Então, vamos lá, né? No nosso caso aqui é a questão científica. Eu tenho alguns projetos para compartilhar com vocês. Um deles, a operacionalização do ensino de música na educação básica. O outro, a música na Base Nacional Comum Curricular na educação infantil e ensino fundamental. A educação musical de ontem e de hoje, uma pesquisa documental na Fundação Municipal de Artes de Montenegro. E música e educação musical, uma análise quanto às questões éticas em pesquisa. E aí, sempre fica, né, o convite básico para quem tiver afim, vamos que vamos. Muito bem. Então, aqui eu tiro, nesse momento, esta apresentação e vou trazer para vocês um pouco das explicações desses trabalhos. Antes disso, quero explicar algumas questões. Num grupo de pesquisa, a gente tem uma pesquisa, outra pesquisa, mas não vamos nos esquecer que nós temos várias pessoas que integram o grupo de pesquisa. Algumas têm suas pesquisas particulares, ou seja, pesquisas que estão fazendo para a especialização, para o mestrado, para o trabalho de conclusão de curso, ou mesmo quem já tenha feito mestrado ou doutorado também continua com as suas pesquisas. Isso é importante dizer, porque algo que talvez a gente pense, né, que, bom, tá, estou fazendo a graduação, estou fazendo a especialização, o mestrado, doutorado, terminei o doutorado, deu, acabou, não faço mais pesquisa. E isso é uma questão que é muito importante que nós venhamos a pensar, e vou comentar por quê. A ideia de quem vai para uma especialização, vamos começar falando de uma especialização que já entra na pós-graduação, é, aos poucos, se tornar pesquisador. A gente não é pesquisador só num tempo, né? O fato de tornarmos-nos pesquisadores e pesquisadoras significa que este será o nosso modo de atuar. Então, e normalmente, quando se faz isso, a ideia, a perspectiva
é galgar outros degraus que serão o trabalho em universidade, etc. Não estou tirando aqui a necessidade, a importância do aprimoramento para professores que atuam na educação básica, inclusive com doutorado, com certeza. Tá? Mas é um trabalho um tanto natural o fato de, ao nos aprimorarmos em termos da pesquisa, que é o que um pós-graduação traz, que a prática da pesquisa seja uma constante em nossa vida. Pois bem, isso é uma coisa que ajuda muito o nosso trabalho, porque sempre pensando que a origem da pesquisa são muitas as origens, né? São as nossas inquietações com a vida, com as coisas da vida, quer seja na educação, quer seja na saúde, quer seja na política. Essa é a origem da pesquisa. Então, estamos inquietos com alguma coisa e queremos resolver. Eis que vem a pesquisa. Então, por isso que há vários títulos aqui, né, que eu estou trazendo para vocês e compartilhando. Tem uma pesquisa em especial que eu estou sozinha, que vai ser a última que eu vou trazer. Outras que eu tenho participações de outros. Não quer dizer que essa última que eu estou sozinha eu não possa compartilhar com ninguém. Não, é só uma questão de oportunidade que surgiu. Tá? Volto a dizer, vocês podem me parar no momento aí, perguntar. Eu vou compartilhar aqui um resuminho, uma coisa muito simples, que vai ajudar aos poucos a eu explicar para vocês. Pergunto, pode ser assim? Acabei não perguntando, desculpa. Tá bom. Tá. Então, essa pesquisa, que se chama A Operacionalização do Ensino de Música na Educação Básica, uma pesquisa a partir das competências dos conselhos de educação, tem uma história. Tá? Então, eu vou explicar para vocês. Como eu volto a dizer que esse texto é apenas um suporte, porque às vezes é bom a gente acompanhar alguma coisa na leitura, mas é mais para dar um suporte aí para a gente conversar. Então, essa coisa de operacionalização do ensino de música na educação básica, ou seja, da educação infantil até o final do ensino médio. Então, eu estou pensando nessa perspectiva, porque esta é a educação básica. Temos a educação básica, o ensino superior, tá? Então, basicamente é nesse sentido. Então, uma coisa que começou a ser algo que eu pensei é que o ensino de música nas escolas brasileiras tem percorrido um longo caminho. Inclusive, assim, isso eu estou dizendo a partir de leituras de textos existentes, de pesquisas no Brasil, mas também pesquisas que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos. Nesse sentido, cabe contar um pouquinho que este grupo de pesquisa que nomeia os nossos encontros, os nossos trabalhos, principalmente a educação musical, diferentes tempos e espaços, ele surge aí por volta de 2010, quando eu ingresso oficialmente na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul como professora concursada. Estou desde 2002 na UERGS, mas pela parceria com a Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Então, vocês vejam que depois tem uma outra pesquisa da Fundarte que tem a ver com a história, né? Não, as coisas não surgiram assim da cartola, elas têm uma história que vão, então, construindo muitas vezes os nossos questionamentos. E, então, essa questão do trabalho em si, né, da pesquisa em torno das escolas, da operacionalização da música ao longo dos anos, é uma pesquisa que já, desde praticamente, vamos dizer assim, o final da minha tese, que se deu em 2009, e efetivamente 2010, quando eu crio
o grupo de pesquisa Educação Musical a Diferentes Tempos e Espaços, eu começo a empreender e nunca eu fiz isso sozinha, sempre eu fiz com orientandos, e aí começa esse trabalho comigo, à época, a Daniele Ertel, que foi a minha primeira integrante do grupo de pesquisa, éramos eu e ela e eu. Então, eu elaborei projetos de pesquisa e submeti à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que anualmente tem, então, editais para o provimento, então, de projetos que são avaliados, enfim, e se forem contemplados com uma boa avaliação, a gente ganha a possibilidade de ter um ou mais bolsistas. Consegui, ao longo dos anos, sempre ter bolsistas. De iniciação científica, teve uma época, bons tempos, que saudade, que eu tive 7 bolsistas só de iniciação científica. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de ter um, no máximo 2, eu já tive 3 também, nesses tempos de vacas magras, né? Então, isso faz com que a gente procure cada vez mais aprimorar os projetos, porque quanto melhor avaliado, mais bolsistas a gente tem, né? E é claro que a gente quer os bolsistas, as bolsistas, também para que tenham uma iniciação científica. Eu, particularmente, tive uma iniciação científica na universidade. Há 1000 anos atrás, quando ninguém não tinha isso, né? 1000 anos não é tanto, mas isso foi lá por volta de meu Deus, era a partir de 1985, basicamente, né? A professora Rose, que faria aniversário agora, dia 31 de março, né? Que foi a minha grande orientadora. Por isso que eu sempre primo por isso, né? Termos professores, termos estudantes que se juntem a nós para pesquisar. E assim a gente cria uma comunidade investigativa na nossa área. Pois bem, dito isso, então, se entende... Vejam que cada frase tu pode falar quilômetros, né? E isso também é um pouco do exercício para nós pensarmos na nossa escrita. Bom, então, nesse sentido, é um longo caminho, né? E há muitos anos isso está acontecendo, tendo a sua continuidade sofrido com umas coisas muito sérias, que são os processos de inserção e exclusão que são constantes na legislação nacional. De que? Inserção e exclusão da música. Então, nós temos, às vezes, leis que trazem o ensino de música, aí outros que tiram a especificidade. Então, a gente tem, por exemplo, a LDB, número 5.692, que é aquela lá antiga de 1971, que dispunha, então, da obrigatoriedade da educação artística. Este era o termo que vigorava naquela época. De 1971 até 1996, e aí, neste ínterim, nós temos a escritura da nova Carta Magna no Brasil, a Constituição Federal de 1988, com a qual houve mudanças em diversos aspectos da vida política, social, econômica. Então, novas legislações tiveram que ser feitas para estarem em sintonia com a Carta Magna. Deste modo, a LDB, que era de 1971, teve que ser refeita, e isso aconteceu, então, em dezembro de 1996, com a lei que vigora ainda hoje, com milhões de mudanças, mas é ela, que é a 9.394. Essa é a nova velha LDB. Então, nesse sentido, é possível citar nesta trajetória uma lei, que é a Lei 11.769, que data de 2008, que então dispunha sobre a obrigatoriedade, porém não exclusividade, do que tratava o artigo 26, que é o componente curricular música, da Lei 9.394, que é a LDB. Então, esta lei muda, porque na LDB de 1996 traz, então, a obrigatoriedade do ensino de artes, podendo ser artes visuais, dança, música e teatro.
Vejam que os termos, eles são muito importantes. Não, nunca subestimemos os termos usados nas legislações, porque eles muitas vezes nos ajudam ou são a nossa miséria, né? Quando tu diz podendo ser, tu quer dizer que pode ser. Se pode ser, pode ser. E se pode ser, pode ser, pode não ser. Ficou bom isso, né? Para rir um pouco. E pode muitas vezes não ser. Nesse sentido, houve toda uma mobilização da classe dos educadores musicais, junto com toda a sorte de artistas e tal, e isso vem num crescendo, tá? E esse crescendo cresce bastante e vai, então, resultar lá em 2008 na lei que vai, então, dispor sobre a obrigatoriedade, porém não exclusividade, do componente musical da música. O que quer dizer isso? Que tem que ter música, mas que pode não ser somente ela, ou seja, não é exclusivo. Mas quando diz que ela é obrigatória e que os outros não são, o que acontece sempre? Os outros podem não ter, mas essa tem que ter. Enfim, essa é a grande questão. De lá até 2016, nós temos a lei que inclui todas as artes. Tá? Eu estou fazendo todo este lero-lero por dois motivos. Lero-lero é bom, né? Hoje eu estou cheia das palavras, das expressões. Por quê? Me importa que vocês entendam também essa trajetória, que é uma trajetória histórica, é uma trajetória política, cultural, e que também vocês, ao se apropriarem disso, entendam que há questões internas na legislação que muitas vezes nós não nos apercebemos e que podem ser possibilidades ou desgraças para a gente. Tá? Então, para a gente também entender o contexto da pesquisa. Nesse sentido, então, com a Lei 11.769, 8 anos depois, para vocês verem que aqui é tudo muito rápido, né, neste país, fizeram a regulamentação. Uma lei, não sei se vocês sabem, ela por si só não basta. Aliás, nem a regulamentação por si só basta, porque o contexto da prática vai dizer se a coisa vai acontecer ou não. Seja bem-vindo, Rubens Mar. O contexto da prática é que tu vai nos dizer isso. Aí, o que acontece? Tem a lei, tu tens que dizer como é que a lei vai acontecer. E aí, muitas vezes, nós mais leigos na parte legislativa e da própria lei mesmo, né? A gente quer que uma lei diga como é que vai ser o negócio. A Lei 11.769, como eu costumo dizer, ela é sequinha, né? Ela tem aquilo que ela tem que dizer, que é o quê? Obrigatoriedade, porém não exclusividade do conteúdo da música. Ponto. Mas a lei não explica como é que vai ser, tarará. A lei não tem que dizer isso. Não é a lei que vai dizer, mas é a sua regulamentação. Essa regulamentação da lei, no caso, é uma resolução, que é a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, ou seja, o Conselho Nacional de Educação é este órgão que não é governamental, que tem como incumbência fiscalizar as escolas. No caso, o Conselho Federal tem a incumbência precípua de fiscalizar as escolas da federação, que são as universidades, certo? Os conselhos estaduais de educação fiscalizam as escolas no estado, os conselhos municipais no município. Né? Então, cada um trabalhando assim. Neste caso, é incumbência, quando é uma lei federal, é incumbência do Conselho Nacional de Educação dizer como que o negócio vai acontecer. Então, ele tem que fiscalizar e, como a gente chama, exarar leis. Ou seja, fazer lei e botar aí para o povo cumprir. Muito bem, estes são os conselheiros que fazem. Não sei se vocês já tinham escutado falar
sobre essas questões, mas também me preocupa trazer isso, porque às vezes pode parecer uma coisa muito dura para a gente, e aí a gente é das artes, a gente daqui a pouco, é tanta coisa, eu não quero mais saber, né? Eu sei que isso aí muitas vezes é muito complicado, mas se nós não entendermos, outros vão entender. E aí vão entender, né? Vamos combinar, né? Vão entender a seu bel prazer e fazer do seu jeito. Então, quem não se importa com esse troço acaba sendo levado por quem se importa, com muitas vezes má intenção, que a gente sabe. Confesso para vocês que quando eu comecei lá, há 12 anos atrás, com essas pesquisas que são de políticas públicas, eu nem sabia da existência de conselho de educação. Claro que tu ouve falar, mas eu nem sabia para que aquilo servia. Quando é que eu comecei a entender? Quando eu integrei um conselho de educação. Então, vejam, a coisa não sai da cachola, assim, tirou o coelho da cachola, da cartola, e que aí vai. Não, tem uma vivência. E quando eu disse para vocês que as pesquisas surgem daquilo que nos intriga na vida, é verdade, gente, é bem isso. E aí, quando eu entrei no conselho, que foi o Municipal de Educação em Porto Alegre, que eu comecei a entender a importância deste órgão, e que muitas vezes é feito no conchavo, muitas vezes integram no conchavo alguns conselheiros, e é verdade isso. Aí eu disse, não, temos que trabalhar nesse sentido. Para e passo a isso, surge a resolução número 2, e ali tem uma parte que é exatamente o que os conselhos têm que fazer, que eles têm que fiscalizar as escolas e exarar leis que reflitam a lei federal, que é essa 11.769. Então, tudo isso faz com que na minha cabeça a coisa se feche, porque há, nessa resolução número 2, incumbências da escola. Então, o que traz a resolução? Depois eu compartilho com vocês, já compartilhei em outras ocasiões, mas compartilharei novamente. Ali diz quem tem que fazer o quê. Aí, que é o que as pessoas pediam. Ah, mas não vai dizer como é que vai ser e tal. Ali diz, na resolução, e não na lei 11.769. Então, assim, por exemplo, escolas. As escolas, o que tem que fazer? Tem que organizar nos seus quadros, professores de música, se houver. Se não houver, o que se tem no momento para poder realizar o ensino de música. Enfim, toda a sorte de organizações, são vários itens. Tá? Na verdade, são 3 folhas, que são 3 folhas que seria importantíssimo que nós decorássemos, porque é a nossa salvação, na boa. Mas não somente as escolas. Existem estes lugares, o sistema de ensino, né, ou as secretarias de educação, que vão também, na verdade, organizar o que as escolas fazem. Então, as secretarias de educação também têm que fazer o quê? Uma coisa que é importantíssima para nós. Prever, organizar e realizar concursos públicos para o provimento de cargos de professores de música nas escolas. Então, ali está a incumbência, que é com a Secretaria de Educação, que vai resultar o quê? No gestor municipal, estadual, que é o prefeito, ou que é o governador. Então, está ali, está escrito. Então, não, então, se está escrito ali, e eu estou dizendo que aquilo ali é lei, mas não é porque eu estou dizendo que é lei, porque é lei, né? Eu só estou dizendo que é lei, porque é lei. Bom, então tem que acontecer. Fora isso, nós temos também as instituições de ensino superior, que é o nosso caso aqui. Nós também temos incumbências de promover a formação inicial e continuada, só estou trazendo alguns exemplos, tá? Inicial e continuada para a formação de professores de música. Então, isso é uma coisa nossa. Em se tratando da formação inicial, nós temos na UERGS o curso de graduação em música licenciatura. Em relação à formação continuada, nós temos diversas ações.
os nossos grupos de extensão e pesquisa, por exemplo, têm feito diversas ações que vocês têm participado também, para que a gente dê conta e cumpra o nosso papel. Então, aí eu estou vendo isso e outros professores e professoras do ensino superior também têm que ver, porque nós temos que ir ao encontro dessas questões que estão na lei. Muito bem. O que mais que a gente tem? A gente tem também o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, também que vai ajudar nessa perspectiva. E aí vem o último ente lembrado, que são os conselhos de educação. São 2 itens ali, né? Que os conselhos têm que fiscalizar e exarar leis. Partindo disso que eu contei muito brevemente para vocês, como se fosse uma introdução do trabalho, restam alguns questionamentos, afinal de contas. E isso está acontecendo? E aí eu vou trazer a minha experiência. Quando eu entrei no Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, eu entrei justamente, eu acho que é uma característica que eu sempre acabo entrando no lugar que tem mais trabalho, eu fui para a Comissão de Educação Infantil, que no município é a que mais trabalho tem, porque tem que avaliar escolas, credenciar, autorizar o funcionamento, e isso se dá a partir de textos. Então, a gente analisa textos que são encaminhados nesses processos. E aí, cada uma de nós ganha um processo e aí a gente faz a relatoria. Portanto, em vários dos processos que vocês vão ver ali, tem muito o meu nome como relatora, porque eu avaliei vários, né? E uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente avalia o regimento escolar, porque o projeto político-pedagógico, que é um documento importante, ele é constituído do plano pedagógico e o regimento escolar. A junção de ambos cria, né, o projeto político-pedagógico. Político, por quê? Porque no regimento estão todas as legislações que têm que estar ou ser cumpridas naquela instituição de ensino. O plano pedagógico é a parte mais filosófica, pedagógica, educacional, que coloca os princípios que regulamentam ou que regem o funcionamento de uma escola, de uma instituição. Ao olhar os regimentos, portanto, onde estão elencadas as legislações, chamou sempre a minha atenção que nada, chamou atenção o nada, né? Não existia nada da música, tampouco das artes. Mas a lei já existia, porque isso eu estou falando 2018, né? Não era referenciada. E aí eu comecei, como muitas vezes a gente faz, comecei a cutucar, perguntar, tá, mas e isso? Mas e essa lei e tal? Aí eu entendi, na prática, que para que a legislação existente no Brasil seja cumprida, tem que ter um porta-voz. É isso, né? No final das contas, é isso. Quando eu fui para a Secretaria de Educação, eu entendi que para a música estar presente, tinha que ter a Cristina enchendo o saco, a porta-voz. Concursos, muitas vezes, eram feitos e não existia o concurso específico para a música. Por quê? Porque não tinha quem brigasse. Então tem que ter alguém brigando. Isso é horrível. Porque então a lei não basta, como diria na abordagem do ciclo de políticas, né? E aí então eu quero dizer para vocês que a minha vida toda é vivendo o ciclo de políticas, né? Que é esse faz e desfaz. Então tinha que ter alguém brigando. Então vamos brigar. E aí eu comecei a brigar. E aí, a partir de então, nós tivemos a inserção da resolução. Estes meandros aí internos, para vocês entenderem que é isso o que a vida traz da pesquisa, vão fazer com que a gente entenda algumas coisas nesse sentido. E aí eu vou continuar, então, que eu fiz esse baita introito aí, mas para entender, então, essa questão. Nesse sentido, então, esse processo aí todo pode também ser analisado com base na atuação dos conselhos de educação que eu estou trazendo e que ninguém estava falando disso, que são o quê? São órgãos consultivos, normativos, fiscalizadores e deliberativos dos sistemas de ensino.
Partindo desses pressupostos, apresentam-se os questionamentos geradores deste projeto de pesquisa. Quais são as normativas exaradas pelo Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul e pelos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul e que tratam do ensino de música nas escolas? Por que Rio Grande do Sul? Porque vivo no Rio Grande do Sul, porque já fiz, e aí assim, acho que são justificativas para a gente estar trazendo também. Se for olhado, e esse projeto foi submetido à FAPERGS, tá? Então, é claro que a gente tem que ter uma coerência. Se olharem e olham o currículo, o meu currículo, vamos ver que desde 2010 eu tenho feito pesquisas no Rio Grande do Sul que tratam das regiões, dos conselhos regionais de desenvolvimento, nos quais o Estado do Rio Grande do Sul é organizado, então são 28 COREDs, né? E sempre as pesquisas foram feitas nesse sentido. Então, Rio Grande do Sul. E por que o Conselho Estadual? Porque o Conselho Estadual regula as escolas estaduais, né? O ensino médio, por exemplo, algumas vezes também a educação infantil, e também todas essas escolas no estado do Rio Grande do Sul. Então, precisamos também saber o que o Conselho Estadual de Educação tem feito. Então, como esses conselhos realizam a fiscalização? Porque eles são consultivos, deliberativos, mas eles são fiscalizadores também, né? Do cumprimento das normativas exaradas. A gente sabe que não tem pernas para isso, mas está ali na legislação, então isso precisa ser visto. Como a legislação nacional sobre o ensino de música na educação básica se apresenta nas normativas, pareceres e demais atos normativos dos Conselhos de Educação do Rio Grande do Sul, porque o que acontece? O Conselho Municipal ou Estadual não pode ferir uma lei federal, porque a lei federal ela é maior do que tudo. Então, posso até fazer uma lei que amplie a questão da lei federal, mas eu não posso nunca, por exemplo, fazer uma lei no nível municipal, trazendo, então, exatamente, Tiaguinho, eu não posso trazer uma lei, então, que diga, por exemplo, que em Porto Alegre estão proibidas as atividades musicais nas escolas. Isso vai ferir uma legislação nacional. E, exato, e o Tiago está dizendo ali, né? Trazer os conselhos municipais para essa discussão, pois com ele você traz os representantes da sociedade civil para a discussão sobre a educação musical. Exatamente, Tiago. E isso que tu dizes me lembra uma educadora musical e pesquisadora, que é a Estelle, eu já falei diversas vezes para vocês, que é a Estelle Jorgensen. Até minha amiga no Face. E ela é ótima, porque tem uma atuação internacional muito boa. Ela diz uma coisa que eu acho que é muito importante para nós, que a gente tem que falar das nossas coisas da educação musical para todo mundo. Tem que falar com o motorista de ônibus, com o porteiro, com o político, porque temos que falar, porque se não formos nós a falar, ninguém vai falar. Então é isso aí mesmo. E aí, então, nesse sentido, então como é que isso está acontecendo? Está acontecendo? Então, desse modo, essa investigação objetiva porque ela não está terminada ainda, ela está em realização. Investigar a atuação dos Conselhos de Educação do Rio Grande do Sul, tendo como base os documentos oficiais exarados por estes órgãos. Exarado, então, significa isso, que são emitidos, né, por esses órgãos. Para sua realização, a metodologia está estruturada na abordagem qualitativa, e aí eu, assim, eu não quero saber quantas leis tem, quantos conselhos, isso também vai aparecer, mas eu quero entender a qualidade deste material, que materiais são, como eles são exarados, onde eles se localizam e como que eles estão efetivamente resultando na coletividade do lugar, quer seja no estado ou nos municípios. Lembrando, para quem não é do estado do Rio Grande do Sul, ou mesmo para quem é, que nós só temos 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Então é pouca coisa para investigar.
Mas quem me conhece sabe que normalmente as coisas são cumpridas e são grandes as nossas pesquisas, mas que dão muito prazer. Então, nesse sentido, o que temos, então? Abordagem qualitativa, a pesquisa documental como método, sendo que o método, a coleta de documentos, quais serão os documentos? Os documentos exarados, emitidos pelo Conselho Estadual e pelos Conselhos Municipais de Educação. E a pesquisa via internet com técnica para coleta de dados. Um parênteses aqui. Fiquei pensando cá com os meus botões ao fazer essa pesquisa, como que eu ia fazer para conseguir estes documentos ou estas informações. Como eu já tinha um know-how, né? Know-how de sofrência, que a pesquisa é isso, assim, nem sempre a gente consegue coletar os dados. Numa pesquisa anterior, que estava o Guilherme Ramos, muitas vezes nosso bolsista, formou já, o Leonardo da Silva, que é o Jack, que também investigou nesse particular essa pesquisa. O que acontece ali? A gente viu uma grande dificuldade de coletar os dados. Por quê? Porque os conselhos de educação são muito simples e às vezes simplórios, né? Porque quando eu falo simplório, é assim, é uma dificuldade muito grande da questão tecnológica, de pessoal para trabalhar, então, porque não existe uma remuneração, né? Alguns conselhos, tem alguns conselhos, é o drama da coleta de dados, né, Bárbara? Exatamente. Alguns conselhos e conselheiros ganham um jeton, né? Existem conselhos aí pelo país que ganham, os jetons são enormes, mas os jetons, normalmente, assim, do Conselho Municipal de Educação, era 50 pila, né? Então, assim, aquilo ali tu pegava, o transporte deu, nem pagava um Uber, que eram reuniões semanais que se tinha, né? Então, realmente, não se tem funcionário, é muito precário. E aí eles não têm site, ou o site é muito simples, e os documentos não estão disponíveis no site, deveriam estar públicos, porque é uma instituição que ela é pública, e os dados têm que estar abertos aí. Então, o que acontece? Dificuldade. Aí, eu tive uma ideia, não contavam com a minha astúcia. Aí eu, já sabendo que existem algumas pessoas aí, e também já com a experiência da pesquisa anterior, que no fim a gente conseguiu trazer mais de Porto Alegre, porque Porto Alegre tem o material no site e a gente consegue fazer uma coleta legal. Então, o que eu fiz? Fui para a UNCME, vou botar aqui no chat só para vocês verem o que é. União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, no Brasil, existem essas, em cada região, em cada estado, tá? Tem a direção dessa UNCME, dessa União Nacional. No Rio Grande do Sul, a presidente do Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo, que é a Fabiane Bitello, é a presidente da UNCME do Rio Grande do Sul. O que eu fiz? Comecei, né? E aí a gente tem que achar os contatos que a gente tem. Infelizmente, ainda é muito assim, para tu conseguir chegar nas pessoas. Eu conheço tal pesquisador, tal, cheguei na Fabiane, que no fim das contas é amicíssima da nossa professora Rochelle, que é a nossa pró-reitora de extensão, e aí a gente estava em casa, né? Então, isso foi bom. Aí conversei com ela, fiz reunião já em janeiro, que já comecei antes isso, né? E foi ótimo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque também, além de mostrar a pesquisa aqui, a minha ideia é dar dica, né? Que a gente tem que ter dica para conseguir realizar as coisas. Conversei com ela, a gente foi fenomenal. Porque aí eu expliquei, né? Primeiro para chegar foi assim, mandei um e-mail oficial, mandei o projeto, aí até que leram o projeto direitinho, aí marcamos uma reunião. E aí eu expliquei o projeto e disse o que eu objetivava com isso. E foi muito legal, porque eles têm uma perspectiva que estão agora em andamento, que é de coleta de dados nos conselhos municipais de educação.
aí unimos o útil ao agradável, porque neste formulário que é encaminhado pela UNCME, eles incluíram perguntas sobre a música. E aí o mundo desvelou-se aos meus pés e eu achei maravilhoso, porque eu vou ter, a partir dos formulários, eu vou ter esses dados e vai se chegar, claro que não aos 497 municípios, porque muitos nem têm essa estrutura, mas cerca de 480 municípios eu vou ter. Então, eu vou ter dados maravilhosos, mas isso não é tudo numa pesquisa. A coleta de dados é uma parte. Quando a Babi comenta ali no chat que eis o drama da coleta dos dados, infelizmente ainda nós temos dificuldades em muitos acessos aos dados, porque o que deveria ser mais o trabalho da gente? A análise e síntese desses dados, porque é isso que uma investigação pressupõe, não a coleta dos dados. Isso não é, isso é uma parte importante, mas não é tudo. Que a parte do pesquisador é justamente analisar, né? Enfim, mas conseguimos. Então, eis que, nesse caso aí, temos esses documentos ali, claro que juntamente com outras legislações, a do Estado também, que tem mais coisas disponíveis, para a gente começar a escrever sobre os conselhos de educação, porque este aspecto aí não foi atentado de pesquisarmos e nós precisamos pesquisar. Então, ao apresentar essa pesquisa aqui, também convido vocês a se embrenharem nesta seara aí. Então, tendo em vista isso, né, os referenciais, estou trazendo a questão das políticas públicas, estou trazendo a abordagem do ciclo de políticas, né, do BAL, IBAL, colaboradores e a Gold também. Então, entende-se a pertinência desta pesquisa, pois se considera adequado relacionar a legislação educacional existente quanto ao ensino de música escolar, a necessidade de sua solidificação nas instâncias estaduais e municipais, por meio dos conselhos de educação, entrelaçando os órgãos institucionais nesse processo. Espera-se que, com os resultados dessa investigação, seja possível fortalecer a legislação vigente e nós precisamos, sob pena da exclusão. Então, nós temos uma legislação, temos que fundamentar a existência dela para que não a percamos, né? E fomentar a elaboração de outras leis, e os conselhos municipais podem e devem fazer isso, né? Bem como a importância dos conselhos de educação como órgãos consultivos, normativos, fiscalizadores e deliberativos dos sistemas de ensino. O que o Conselho Municipal de Educação diz tem que ser seguido. Então, mais ou menos algumas palavras-chave, né? Educação musical, ensino de música na escola, legislação da educação, políticas públicas e conselhos de educação. Então, esta é a pesquisa que, então, o ano passado eu submeti, ok, já o Romeuzinho já vou deixar falar, submeti ao edital Pesquisador Gaúcho, da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, e aí eu tive a grata alegria, enfim, satisfação de tê-lo aprovado. Então, eu tenho 3 anos de realização deste projeto. O que eu tenho financiamento da FAPERGS? Não tinha financiamento para a Bolsa, tá? O que tinha? Materiais para serem adquiridos. Eu não preciso de material. Para isso eu não preciso, porque o meu material é internet, tá? É questão de... Isso não tem como pagar, como botar no edital, pagar a internet, pagar computador, tal. Não tem. O que eu fiz, então? Eu previ publicações, que isto é importante. E aí a ideia é publicar nacional e internacionalmente, e isso tem custo. Tem custo de revisão, tem custo de revisão da língua inglesa, porque isso vai ser publicado em inglês, para a gente também sair para fora. Então, é essa a previsão. Mas a UERGS tem um edital anual, que é o de iniciação científica. Infelizmente, ainda não temos do mestrado, nem da especialização. Quiséramos nós que tivéssemos, porque aí também poderia submeter e poderia ter também o pessoal do pós integrando.
Submeti também, esse, na verdade, quem ganhou, fomos 4 professoras da UERGS, né, que tiveram seus trabalhos aprovados no edital Pesquisador Gaúcho. Então, quem teve aprovado tem já garantida uma bolsa de iniciação científica. Então, este projeto já tem um bolsista, né? Enfim, aí eu submeti um outro projeto que eu vou falar depois para vocês, para esse aí. Então, esse é o estado da arte do negócio. Pode falar, Romeuzinho. Tudo bem, prof. Não, eu tenho algumas dúvidas e algumas coisas que eu pensei, assim, também, enquanto tu falava, né? Sempre penso bastante. Eu acho que lá do início, né, de quando tu falava da questão da legislação, eu acho que uma coisa, não que eu digo, que faltou ali, né, mas é que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar junto também com a resolução e com a lei, são as leis acerca da operacionalização do ensino na educação básica e as leis acerca da formação e das licenciaturas. Porque eu acho que uma coisa que eu reparo, assim, que parece que nunca é debatido, é que não existe mais um professor de artes. E que logo não existe mais um professor para o componente artes. E que eu não sei a que nível que tem que ser feita essa discussão, mas eu acho que, nossa, 3 anos de financiamento, né, para pesquisa é bastante tempo. Eu acho que daria tempo de pensar numa organização nesse sentido ao longo do tempo também. Eu não sei como é que vai funcionar o processo, né, dessa pesquisa, se vai ser montado um grupo, não sei quem é o bolsista. Mas eu acho que a gente precisa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quantas licenciaturas em música tem, né? A gente talvez de alguma forma, talvez seja impossível, né? Mas se fosse possível a gente conseguir entrar em contato com as outras universidades e fazer em todas as universidades, eu acho que isso seria uma coisa que, bom, se não fosse senso comum, não sei nem o que a gente está fazendo, né? Mas para os professores de universidade que coordenam os cursos de licenciatura fazerem uma frente organizada para ir para a Assembleia. Dizer, olha, para que a gente está fazendo o curso, então? Porque a licenciatura é um curso para educação básica, não é um curso para o professor disso, daquilo. Isso é lei. Né? A licenciatura forma para a escola. Então, para que eu estou formando essa galera? Cadê o componente deles lá na escola, né? Eu acho que isso é um debate que eu não vejo sendo feito, sabe? E que é uma arma bem forte também. Isso é uma coisa assim, que eu penso muito, assim, que surgiu principalmente lá a partir do TCC, né? E daí eu fiquei com dúvidas, assim, né? Aí tu falou um pouco mais agora no final. Eu queria saber quem é o bolsista, dizer que eu quero participar com certeza, né? E ver quem é o bolsista para a gente começar a conversar e tal. E não sei, né? O meu sonho, assim, é que a gente tivesse meio que um grupo de pesquisa só de políticas, né? Porque eu acho que são muitas coisas, são muitas frentes, né? Eu acho que a gente precisa fazer um levantamento de quantas pessoas foram formadas em música nos últimos 10 anos. Acho que a gente precisa comparar esse número com quantas escolas existem no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a gente precisa, assim, ter as coisas mais matematicamente, bem objetivamente, assim, definidas, para a gente ter mais argumentos, né? E eu acho que daí a gente precisa de muitas pessoas pesquisando juntas, assim, sabe, conversando sobre isso. Que às vezes um bolsista, a gente vai conseguir atacar só matemática por vez, né? E demora para fazer essas pesquisas, né? Porque é um trabalho. Certeza. Coisas que eu pensei, assim, prof. Não sei o que tu acha Muito válido bem, também. acho excelente. Já tenho algumas coisas para te dizer. Aqui tu já tem o germe do teu projeto de mestrado, tá? Tu tá sabendo, né? Óbvio, né? Então, aí que tá. O que tu tá trazendo é legal. E olha só, tô falando aqui, tô trazendo a questão do Romeu, mas isso pode ajudar aos outros demais também. A gente tem aqui, ó, o Romeu fez, no seu TCC, ele fez uma análise do PPC, dos PPCs, da nossa UERGS, do curso de graduação em música licenciatura. Um que era de vem mestrado, um curso que era lá de 2006, e depois o PPC novo, que já nem é, que agora está até diferente do que tu analisaste, mas tudo bem. E aí, ele traz coisas muito interessantes, que ele responde o que ele queria, mas tem milhões de questões que resultam do seu TCC, que é ótimo, que é isso mesmo, porque aí uma coisa impulsiona a outra. Isso é uma coisa. Segunda coisa que tu trazes, então, tu traz a questão dos egressos, por exemplo, nossos da UERGS. Essa foi uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás e agora eu também estou querendo retomar isso, porque uma coisa que eu observei a partir da pesquisa que foi feita, foi publicada, inclusive, na época, quem participou da pesquisa foi o Raniele Boff-Schäfer, foi a Sofia Dessotti, né, que eram alunos naquela época. Então, eles foram meus bolsistas na ocasião. E foi bem legal, porque
no curso de licenciatura em música nosso da UERGS, a grande maioria dos egressos estava atuando na educação básica. E isso é bom, por quê? Porque mostra que nós estamos cumprindo o nosso propósito. Porque se isso não ocorrer, também é uma forma de analisar o curso e dizer, vamos tirar essa coisa daí, né? Então, isso mas ele foi feito, mas temos que fazer novamente para ter isso que tu está dizendo, que é essa continuidade, esses dados para a gente sentar na mesa de negociação. E aí tem o quê? Então, o que tu trazes é bem interessante, porque tu trazes elementos investigativos e elementos extensionistas. Por quê? Quando a gente vai descobrindo coisas, a gente precisa anunciar, né, essas coisas e fazer ações que venham a mobilizar essas pessoas ou a nossa comunidade. E isso vai ao encontro dos propósitos, por exemplo, do nosso mestrado profissional da UERGS, que é em educação. Por quê? E aqui nós temos os nossos integrantes aqui que fazem parte do mestrado, alguns já finalizaram e outros estão em andamento e outros começando, enfim, que é justamente, e aí a partir do teu trabalho, da tua investigação, o que isso vai resultar? A gente chama de produtos do mestrado, mas efetivamente é o quê? O que tu vai fazer com que volte para a comunidade, porque é um compromisso nosso, essa coisa que tu pesquisaste numa instituição pública, portanto, foi gratuita para ti, parará, parará. Então, tu entende que tu já tem o combo. E eu acho ótimo, né? Acho ótimo. E como é que é a hashtag veio para o mestrado? Nem foi a FAB, sempre é a FAB que bota. Não, mas já falou, tá bom. Excelente, Romeu, parabéns. Pedrinho. Só complementando, então, até talvez dificultando essa pesquisa, mas algo que seria interessante, além de constatar se os egressos estão na educação básica ou não, é a forma de ingresso deles na educação básica, se é através de concurso, é até uma forma da gente também bater na tecla, né? Porque tem, principalmente aqui na região, muitas prefeituras ainda contratam professor de música através de licitação, aí e às vezes até terceirizado, como é o meu caso. Para eu fechar minha carga horária da semana, eu peguei uma prefeitura que é um trabalho terceirizado, então eu não vou ter direito a férias, não tenho direito a 13º, nada, sabe? Então seria, talvez complique um pouco a pesquisa, não sei se é possível, mas é algo que daria para se pensar também, né? Muito importante, Pedro. E quero dizer uma coisa, que eu não sabia e que eu me atentei graças ao meu retorno à Secretaria de Educação. Nada é apenas ruim. Sempre tem coisas boas de uma loucura que vem na vida da gente. Ao retornar, exatamente, pode derivar de outras pesquisas. Ao voltar para a Secretaria, eu participei de uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho efetivamente da pesquisa e da educação musical, que foi um processo seletivo para auxiliares de serviços gerais, auxiliar de cozinha e cozinheiro. Eu, juntamente com alguns colegas, recebi mais de 10 mil inscrições e conversei com o pessoal e tal. Não peguei Covid, nunca mais vou pegar, tá? Então, ali eu já estou imunizada. Mas olha só, o que eu tenho percebido? Esse foi um processo, e aí essa experiência eu tive. Eles são contratados por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Isso encarece o erário público, porque todo o movimento para receber essas inscrições, vocês não têm noção, até feriado de navegantes eu trabalhei, né? É uma coisa hercúlea. E aí, um ano deu, tu tem que fazer de novo. Isso não é, isso é insano. Isso, no fim, acaba encarecendo. Portanto, um outro processo que a gente tem que entender, porque qual é que acontece muitas vezes? A gente vai lá e alardeia porque tem que ter concurso público e tal. O que a gente tem que fazer? Eu já entendi que a gente tem que ser mais inteligente do que isso. A gente tem que provar, por A mais B, que aquilo acaba sendo mais caro. Por quê? Todas essas questões, eu não sei se a Daniele Viegas está aí, que eu converso muito com a Daniele. Não, que pena. Mas a Daniele, que está na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, ela tem isso, tem colegas que estão entrando e ficam um tempo, não criam um vínculo na escola, e aí eu estou falando de professor.
Aí daqui a pouco não sabe a perspectiva pedagógica, fica uma doideira aquilo, e aí daqui a pouco vai embora a criatura, e aí faz um outro processo. Isso não é legal. Isso acaba sendo pior, né? Diga, Tiaguinho. Tem a questão também assim, né? Acho que uma vez até eu já coloquei numa reunião nossa sobre como isso é às vezes uma alternativa, porque daí tem o outro lado, né? Que existem lugares que tu vai abrir um concurso e não vai ter gente para fazer, né? Cidades do interior, cidades menores, né? Que foi, por exemplo, a minha cidade natal, lá Nova Ramada, foi o que aconteceu, né? Porque eles botaram professores como contrato emergencial. Daí o município adorou o trabalho, né? E que abriu o concurso para professor de música. E não apareceu ninguém para fazer a prova, né? Porque é um município lá do interior, né? Interior do interior, mais ou menos. Então ninguém apareceu para fazer, e daí eles tiveram a alternativa para eles foi fazer isso, né? Então tem os dois lados da moeda também, que, né, a gente precisa ter formação e essa formação chegar, porque a gente vai olhar onde tem as universidades aqui na região, a única que tem é Santa Maria, que de Nova Ramada, por exemplo, dá uns 200 e poucos, quase 300 quilômetros, né? Então, que é a mais próxima, né? Eu estou fazendo curso aí na UERGS, mas eu estou em Ijuí, que já é uma cidade longe de Nova Ramada, e daqui dá 300 quilômetros até Montenegro, né? Então, essa é uma questão também de se pensar, assim. Com certeza. E é isso que fez, por exemplo, Tiaguinho, lá em 2008, o presidente, na época, que era o Lula, vetar o artigo 2º, que colocava a obrigatoriedade da formação específica para o professor de música. É isso está em pesquisas, é isso mesmo, é verdade. Marquitos. E aí eu faço um cumprimento aí a todos os meus colegas, boa tarde a todos e a todas, e também gostaria de contribuir humildemente esse estudo que eu venho realizando aí na questão do mestrado, e que também faz um levantamento histórico, né, e aí a gente vê as inúmeras, digamos, as inúmeras fases e processos que a educação musical, que por muito tempo já figurou junto aos currículos escolares, e que vem, né, no seu momento de ápice, e aí a gente tem um longo tempo aí já de afastamento, né, enfraquecimento nestes espaços. E aí eu também faço uma fala de um encontro que nós tivemos da UERGS, que um dos palestrantes mencionou essa questão também do fortalecimento em âmbito jurídico, que os cursos de licenciatura muitas vezes norteiam somente o professor para a sala de aula. E aí, assim sendo, a gente também é desconhecedor deste aspecto. E aí, se não me engano, houve uma comparação com os Estados Unidos, que já no ensino fundamental, o âmbito jurídico e o direito de ser humano, de cidadão, já é bem esclarecido nas escolas. Então, com certeza, falta uma conscientização e cabe a nós, né, educadores, né, fortalecermos o nosso lado, né, o nosso espaço. Uma fala também da professora Cristina, né, a gente não pode ficar que nem os músicos do Titanic, ele vê o barco afundar e a gente não mudar. E aí, em vista disso tudo, é que eu venho, então, tentando fazer a questão de conscientizar os legisladores aqui da minha localidade, um estudo que se trata de 3 cidades, onde se bate fortemente na realização de audiências públicas, no intuito também de chegar aos legisladores. E a gente sabe muitas vezes, né, até o próprio professor Mainardes mencionou no encontro, que a educação não pode virar uma questão mercadológica, né? Mas, infelizmente, a gente tem que, muitas vezes, arregaçar as mangas. Eu, propriamente, antes do mestrado, eu era desconhecedor da resolução número 2. E eu volto a dizer que foi um encontro que a gente teve através das mesas redondas virtuais, que eu vi justamente a professora Cristina, né, falando. Eu já estava conformado, até pensei em escrever um projeto na linha das bandas, né, algo extracurricular, porque a gente vê muito falar em música, né, então faz uma banda, faz algo, e aí volto a dizer, vira aquela política de governo, né, troca o governo, troca o leão, acaba com os filhotes, né, então eu tive que praticamente me imbuir novamente e adentrar aí no sistema, né, acadêmico para praticamente, né, poder dar a cara a bater, como a professora Cristina já mencionou, porque senão as coisas vão ficar assim. A gente vai também da ideia que muitos legisladores, numa questão educacional, eles têm um pé atrás também, porque primeiramente criança não vota, eu só posso crer que seja isso, né, e a gente também vai da ideia aí que o Tiago e o Romeu mencionaram, e principalmente na rede estadual, né, este enfraquecimento das artes, essa minorização nos currículos. Eu já por muitas vezes também tive que dizer assim o termo, me degladiar com supervisores, né, por aquela concepção, pô, Marcos, em artes, eu falei, mas só um pouquinho, qual
o fator que me menospreza, porque eu também, a mesma licenciatura que um professor cursou, eu cursei, então eu não estou aqui de favor, né? Eu tenho uma formação, eu tenho uma área a ser defendida. E se a gente for da ideia da rede estadual, muitos professores também não partem desta formação, então é aquela famosa, né, complementação salarial. Então o professor já vai entrar com 2 pés atrás também para atuar, né? Ele não quer estar ali. Então, imagina o aluno receber algo, então é uma prática que vem se fortalecendo, essa cultura que vem se mantendo. Então, é importante essa questão dos conselhos, eu estou batendo isso fortemente, estou me debruçando, digamos, os 2 últimos anos, né, deste estudo que, por hora aí, a princípio, se finaliza, né, professora? E vai, com certeza. E é o que dizem. É o que dizem, é o que eu estou em oração. Mas eu também sou um defensor dessa questão, acho que a gente tem que, como o Romeu mencionou, né, manter ativa essa questão. Acredito até que toda e qualquer pesquisa em âmbito educacional falando de música, acho que deveria provocar um pouquinho, né, trazer para a discussão a questão das políticas, porque realmente, se nós não nos debruçarmos em cima, mais 50 anos de espera nós teremos aí. Acho que era isso, professor. Excelente, Marcos. Então, fica o convite aí, né? Para quem quiser, eu ainda não chamei, né, para o grupo, mas estou organizando tudo direitinho para já colocar na roda. Então, esse é um projeto que eu tenho muito carinho, e ele começou já, eu já falei, né, essa gestão dele acontecendo já há algum tempo, desde a minha entrada no Conselho Municipal de Educação, e em 2019, quando tivemos o encontro nacional da ABEM em Mato Grosso do Sul, ali eu já falei, já anunciei esse meu objetivo de fazer essa investigação. Então, quiçá outros pesquisadores também nos seus estados façam, porque assim a gente cria uma rede, né? Nessa perspectiva, então, compartilhando um pouco, eu me delonguei mais nesse, porque me parece importante também. E aos poucos também vocês vão conhecendo os demais. Juntamente a essa investigação, outra tem batido demais a minha porta, que é a questão da Base Nacional Comum Curricular, particularmente na nossa área e como ela está, principalmente na educação infantil e fundamental. Por quê? Porque é onde está, é o local, né, o documento em que está mais definidas as questões relativamente à base. Há um histórico também para isso, né? Eu comecei lá em 2019 a ter uma interlocução com uma querida amiga, colega, que infelizmente foi para o plano espiritual, então, o ano passado, que foi a professora Clarice Traversini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que era uma grande pesquisadora da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular. Inclusive, quem tem temáticas nessa perspectiva aí de suas pesquisas, não deixem de ler a Clarice, tá? Tem um material muito bom e ela fazia um trabalho de observatório da BNCC. Bom, aí a Clarice convidou a mim e outras colegas para integrarem uma pesquisa que ela encabeçaria. E foi o que aconteceu. Começamos aí final de 2019, 2020, aí pandemia, e aí a gente começou virtualmente a trabalhar, e aí eu sempre pensando, digo, tá, mas onde é que eu entro aí, né? Porque eu entrei porque eu pesquisava, mas aí como é que é? E aí acabou a coisa se configurando. No final do ano passado, em novembro, em 29 de novembro, nós fizemos um evento que foi muito importante, no qual tratamos da BNCC, trouxemos questões, trouxemos convidados e tratamos da BNCC, e a partir daí eu entendi que eu tinha esse compromisso com a nossa área de investigar a respeito. Portanto, essa pesquisa que eu trago, ela traz essa questão e vocês vão ver de que maneira, né? Então, esse projeto, o objetivo é investigar, identificar e analisar a presença das competências específicas da música expressas na BNCC, nos referenciais curriculares de secretarias de educação do Rio Grande do Sul. Então, qual é o foco agora? Secretarias de educação, referenciais curriculares ou planos educacionais, cada secretaria diz de um jeito, tá?
Então, é esse o foco de secretarias, sendo o locus, né? O CORED Vale do Caí. O CORED são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que eu mencionei anteriormente, e são 28 COREDs que se organizam em todo o estado do Rio Grande do Sul. Esses Conselhos Regionais de Desenvolvimento unem os municípios considerando-se suas semelhanças sociais, econômicas, educacionais, culturais, e a ideia, não quer dizer que isso seja bem efetivado, mas a ideia é que estes municípios consigam juntos se ajudar para o desenvolvimento. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul tem uma grande relação com essa questão dos COREDs. Inclusive, tivemos professores da nossa UERGS integrando esses conselhos, né? Inclusive, eu me lembro do nosso pró-reitor, o Hernani, professor Hernani, que foi nosso pró-reitor de extensão, já presidiu um CORED e tal. Então, nesse sentido, a ideia é investigar esses municípios. Então, são 19 municípios que integram o CORED Vale do Caí. Nós temos aí Barão, né, da Jennifer, nós temos Montenegro, nós temos São Sebastião do Caí, enfim, Feliz, nós temos várias cidades que integram. E por que o Vale do Caí? Porque é onde se localiza a nossa universidade, né, o curso de música, por exemplo. Então, a ideia vai ser pegar esses municípios, as secretarias, e solicitar esses planos destes municípios. O que tem nos planos desses municípios? A música. Ah, não tem nada. Ah, muito bem. Mas os municípios não têm que refletir a BNCC. A BNCC, eu quero dizer para vocês que é uma lei. A gente não pode, eu posso até discordar da BNCC. Posso brigar, querer bater em alguém, ok. Mas já passamos dessa fase. Agora, quando é instituído que é uma lei, ela tem que ser cumprida. Nesse sentido, os municípios têm que também refletir o que a BNCC traz. E aí a grande pergunta é, está trazendo a música? Mas não tem nada de música na BNCC. Negativo. Tem em diversos momentos, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Então, aí vai ser uma análise documental também, né? Trazendo isso, o que está acontecendo nos municípios. Então, de uma maneira assim um pouquinho mais alargada, né? Vou trazer a abordagem do ciclo de políticas, por quê? Porque está trazendo ali um contexto que é do texto político, que é a BNCC, que é uma lei, como que esta lei está se materializando no contexto da prática, que é um outro contexto que a abordagem do ciclo de políticas nos traz. E aí eu estou trazendo também alguns referenciais, que são, por exemplo, Revel e Brandão, que eu gosto muito que eles trazem o Revel, inicialmente, que traz o jogo de escalas, ou seja, o que, por exemplo, em nível federal tem, que é a BNCC, o que isso está acontecendo num macroespaço que é das secretarias de educação, porque há uma interferência, né, recíproca. E também esses espelhos, né, que a Brandão nos traz, esse jogo de espelhos, está refletindo o que nacionalmente diz. Às vezes, no microespaço, a gente tem ações que também venham a influenciar o macroespaço. Então, mais ou menos por aí que eu vou analisar, trazendo, então, como foco de análise, algumas perguntas, né? Então, lembrem que sempre parte de alguns questionamentos. Considerando-se a existência da BNCC, quais as ações das secretarias de educação do Rio Grande do Sul para a elaboração de seus referenciais curriculares, essas do Vale do Caí? Quais secretarias de educação do Rio Grande do Sul possuem seus referenciais curriculares finalizados? Dentre os referenciais curriculares finalizados, quantos e de quais secretarias de educação contemplam as competências específicas da música expressas na BNCC? Como as competências da música se apresentam nos referenciais curriculares destas secretarias de educação? E os conselhos municipais de educação? Aí vamos tentar ver aí, né? Como tem atuado na definição de normas complementares à resolução número 2 de 2017, que é
a da BNCC. Onde eu vou conseguir essa questão dos conselhos? Com a minha santa presidente da UNCME, a Fabiane Bitelo. Então, eu já vou usar também aquele material para analisar aqui. Então, esse, basicamente, é o trabalho. Então, o objetivo é analisar a presença das competências específicas da música expressas na BNCC, nos referenciais curriculares de secretarias de educação do Rio Grande do Sul. E aí tem todo o mapeamento ali, que eu já tinha mencionado anteriormente, e o locus da pesquisa, então, são os 19 municípios. Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Monte Negro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São Pedro do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Tupandi e Vale Real. Então, um pouco dessa pesquisa, né? Então, já justifiquei ali para vocês que é o fato de que a localização do nosso curso se dá no Vale do Caí, e a ideia é um começo, né, desse trabalho aí, trazendo essas questões. Então, essa é mais uma pesquisa que ela é outra, mas ela está entrelaçada. Se vocês pensarem, são focos diferentes, mas que a ideia é saber, afinal de contas, como é que está a questão da educação musical. Eu submeti esse projeto ao edital da UERGS, estou esperando, isso aí deve abril ou maio, mais ou menos, devem dar o resultado, né? Então, eu espero também que seja aprovado e que possa ter um bolsista, ou, dependendo da avaliação, mais de um, né? Porque, normalmente, se as avaliações são boas em termos de pontuação, a gente tem FAPERGS e CNPq, né? Bolsas de FAPERGS ou CNPq, ou quando os professores não têm doutorado, porque a perspectiva para mestrado, para FAPERGS ou CNPq, tem que ser professor doutor. Mas tem alguns professores da UERGS que não têm doutorado. Então, tem a bolsa da própria universidade. Mas quando não consegue abranger a todo mundo, e às vezes falta projeto, e pode acontecer isso, né, em termos de pontuação, essas bolsas são realocadas. Assim que eu consegui mais uma no projeto que a gente estava fazendo antes, que era o Guilherme, a Babi e o Marcos, né, Babi? Acho que era esse, que a gente tinha 3, que também era da Fundarte. Isso aí. Vou encaixando no próximo, e aí a gente depois pode fazer uma outra conversa. Ok. Em relação ao trabalho, né, a investigação da Fundarte, eu gostaria também de chamar aqui a Babi, se quiser falar, o Tiago, para também eu não falar tanto, porque fica muito a minha voz aparecendo, né, sobre a pesquisa da educação musical de ontem e de hoje da Fundarte, né? Então, só quero dizer que a minha ligação com a Fundarte, ela é a primeira ligação que eu tenho com a questão da docência em música. Eu nem era formada ainda e eu tive a felicidade de fazer o concurso na Fundarte em 1988 e, a partir dali, eu integrei o quadro de professores da Fundarte, que eu só vinha sair em 2010, quando eu me demiti, para poder ingressar na UERGS, né? Então, é uma instituição que eu tenho um carinho, um respeito imenso, e tenho certeza que, se não fosse a Fundarte na minha vida, eu não seria grande parte do que eu sou. Tá? Então, aqui, na pesquisa que fizemos anteriormente, bem como nessa, é uma espécie de agradecimento que eu faço a essa instituição, que é maravilhosa. Então, Babizinha, Tiago e Léo, nós temos um trio maravilha aí nessa investigação. Podem falar. Oi, E eu nem tinha combinado, mas aqui é assim. A professora vai botar a gente no fogo, assim, sabe? Bom, pessoal, eu vou introduzir, depois eu passo a bola para o Tiago e para o Léo, tá? Vocês podem me cortar também, bem tranquilamente.
que a gente está fazendo, tá? Já na pesquisa anterior, a gente tentou buscar, né, a história da Fundarte e o ensino de música que ela tem desde lá dos anos 1950. Teve alguns períodos aí no meio que não teve atividade, mas, enfim, retomou depois. Então, a Fundarte já vem há muito tempo exercendo esse legado, né, em termos de educação musical. E aí, na pesquisa anterior, a gente pegou mais a questão do PPC vigente, que era de 2019, e também pesquisas, a questão da reportagem no jornal. Quem acompanhou aqui o trabalho do Indupem, com certeza já viu ali, né, apresentações sobre essa pesquisa. Essa pesquisa de agora, que a gente tenta buscar, então, a educação musical de ontem e de hoje, é mais focalizada mesmo na questão de ensino da música. Então, a gente está pesquisando quais são os professores que passaram pela fundação, quais são os cursos que a Fundarte né, deu nesse tempo de instituição. E, para isso, a gente está fazendo uma coleta de dados, que agora está mais específica comigo e com o Léo, porque a gente está mais próximo da Fundarte fisicamente mesmo, que é a questão dos relatórios da Fundarte. Então, nesses relatórios, a gente tem todo o ensino estruturado da Fundarte. Como é que se dava a aula de violão, o curso de violão? No ano 1975, está escrito lá o repertório que foi feito, qual era o professor, qual era a metodologia utilizada. Então, nós estamos pegando isso e realmente contando como é que acontecia. Agora, Léo, Thiago, se quiserem contribuir. Isso que a Babi colocou, né? É interessante que a pesquisa anterior, ela trouxe mais esse dado, digamos, na comunidade, né? Como é que está inserido, qual é os efeitos que que ter a Fundarte ali na comunidade, em toda a região, né? Porque ela tem uma importância regional bem grande, até nacional, o quanto importante é, né? O que aparecia nos jornais, né? Então, esse lado. E agora a pesquisa, ela foca nos aspectos bem pedagógicos, né? E como eles vão se transformando, né, através do tempo. Então, já assim, tem vários dados bem interessantes já que foram sido coletados ali da questão de como no começo a maioria dos alunos eram de piano, né, e como o violão, por exemplo, é um instrumento que vai aparecendo e de ali 2 anos já, tipo, se tornou instrumento, né, mais procurado, digamos assim, para aulas. A questão das aulas teóricas, né, que estão, e daí depois a gente viu que aumentou, a gente viu que provavelmente se tornou algo obrigatório, né, a própria, como é que ainda, Babi, que vocês estavam pegando da proposta pedagógica, não era, era um textinho que tinha, que nos primeiros, assim, era, sei lá, ensinar piano, ensinar instrumento, né, e depois foi tomando corpo, esse aspecto mais de isso, os objetivos, né, de ter algo mais organizado para se pensar em objetivos da instituição, que no começo era algo bem assim, só pensando a parte mesmo prática do instrumento, né, e como essa parte da pedagogia mesmo vai cada vez mais tomando um espaço maior, né, desse planejamento pedagógico, né, que no início a gente percebeu já que é algo que era mais simples, né? Algo mais simples, que só focava mesmo na prática do instrumento, assim, né? Então, vários aspectos. E, claro, dentro da pesquisa a gente fez todo, então, um levantamento de revisão bibliográfica também, né? Para ver o que está sendo, né, de outros lugares que estão estudando instituições, assim como a Fundarte, né? E a gente notou que tem muito lugar que fala dessas instituições que surgem como conservatórios, se transformam em outras, em fundações, até em universidades, né, que de certa forma é o que aconteceu também com a Fundarte, né, que ela não se transformou, mas acabou possibilitando o surgimento da UERGS. Então tem sido uma pesquisa bem rica, assim. Eu vou falar um pouco também como inserido no projeto, né, porque eu atuo procurei a Prof lá no início do edital para atuar como voluntário também, para ter esse contato, aprender também essa parte de pesquisa, que é um processo construtivo, né? Cada reunião, cada encontro nosso, aprendemos um pouco.
nessa proposta da pesquisa nós tivemos, na verdade, o privilégio de estar investigando sobre a Fundarte, porque ela possui essa questão dos relatórios feitos com um primor muito grande, assim, né? Eles tiveram essa preocupação desde o início, quando ainda era somente conservatório de música, de desenvolver a cada ano esses relatórios completos, com todos esses dados que a Babi nos comentou, né? Número de alunos, professores, as disciplinas, os cursos oferecidos, recortes de jornais com matérias publicadas na época. Então, tem um material muito completo que nos possibilita uma coleta efetiva, né? Com dados muito consolidados. Então, tem sido super bacana participar dessa pesquisa. Ah, que maravilha! Que bom escutar vocês. E assim, acho que é muito importante também o relato de vocês, né? Trazendo um pouco da percepção de cada uma de vocês, porque também, assim, existe uma coisa que o meu olhar é diferente, o que eu estou fazendo com essa pesquisa relativamente às outras pesquisas, né? E que é uma coisa importante também para o pesquisador e que vocês também vão fazer, tá? Isso é uma caminhada natural. A gente inicialmente encaminha, leva as nossas pesquisas mais proximamente a nós fazendo, mas depois o nosso compromisso é também fazer com que essas redes investigativas cresçam e chamar pessoas, e aí a gente tem um olhar um pouco mais do geral da pesquisa, na perspectiva de orientá-la também, né? Então, esse também é um exercício importantíssimo para mim, tá? Quero dizer que o ato de orientar pesquisas tem sido muito importante para mim, tem me aprimorado muito no meu próprio fazer investigativo, e também, eu quero dizer que com a pandemia a gente conseguiu ter mais contato. E esse contato maior que a gente está tendo está oportunizando um aprimoramento dos processos investigativos, por mais incrível que isso possa parecer, né? Então, tem sido excelente. Então, quero destacar isso, quero destacar que cada olhar de cada um dos integrantes da pesquisa são únicos e são valiosíssimos. Então, ninguém pode sair, né? Ninguém sai, todo mundo fica ali, porque a gente precisa desses olhares. E isso acontece efetivamente, mais utilidade, exatamente, a gente percebe, né? Então, a gente se encontra e cada um tem um pitaco que dá e aquilo que faz crescer. Quero também dizer para vocês o quanto é importante também a gente se integrar a processos e projetos de pesquisa, mesmo que a gente ainda não consiga ter bolsa para todo mundo, que é o caso do Léo. Então, o Léo está fazendo esse trabalho, que é importantíssimo para nós ter o Léo conosco, e com certeza eu entendo a importância também para ele no aprendizado, né? Se o Léo fosse ver, e ele sabe já disso, né? Ele anos atrás, né? E agora em relação à pesquisa, nossa senhora, né? Isso é muito legal, muito legal. Né? E cada uma de vocês eu vejo assim, o crescimento. Então, realmente, importantíssimo. Essa pesquisa é uma pesquisa que tem me dado muito prazer e é também muito engraçado, que é meio que um déjà vu para mim, né? Porque assim, tá, mas aí eles falam coisa que aqui tá para mim parece que foi ontem. E aí eles que são esses pintos assim recém-saído das fraldas, né, são novinhos, para eles assim aquilo aqui é a coisa do dinossauro, que sou eu. Então eu vivi aquilo, parece que foi ontem que eu vivi, porque eu, como vocês sabem, eu entrei para trabalhar na Fundarte em 1988. Então é muito doido isso, né? Diz, Thiago. É engraçado que quando a gente está fazendo o levantamento ali, trazendo os profissionais que passaram, parece um encontro de comadre da prof, que a prof começa, fulano de tal, ela lembra de todo mundo, né, cara? Todo mundo ela conhece, sabe quem que é, né? E é interessante ali, muitos professores, que nem a prof disse, teve um professor de violão, acho que depois virou um artista, assim, tipo, com... né, vários deles são artistas, assim, de renome, né? Mas eu lembro que um deles me chamou a atenção, que era um artista que eu já conhecia, eu tô tentando lembrar o nome dele agora. O próprio Nelson Proença, né? Nossa, foi nosso lá, e que um baita pianista aí, né? Reconhecido nacional e internacionalmente.
Então, isso é muito doido, né? Exatamente. Que legal. Então, é um revival, é um déjà vu, é uma coisa doida isso, né? Então, muito obrigada pelos relatos, aguardem cenas dos próximos capítulos, porque também a gente já tem ensaiado, escrito sobre isso, tudo isso gera artigos, tá? Por quê? Porque é a forma que a gente tem de botar para fora isso aí. Então, eu tenho, e vocês sabem, né, quem eu oriento, enfim, que essa ideia da publicação, ela é importante para o Brasil e também a gente está nessa perspectiva da publicação internacional, né? É isso que a gente está fazendo e vamos cada vez mais botar o nosso trabalho fora. Muito obrigada, amores. Muito obrigada. Excelente. Por fim, vou trazer um pouquinho para vocês dessa. Não tinha que fazer, estou fazendo uma outra pesquisa, né? Mas é muito engraçado isso aqui. E vem de uma inquietação, sempre vem de uma inquietação. Então, vou compartilhar minha inquietação com vocês, que é uma questão da ética em pesquisa. Aqui tem muita coisa para falar, tá? Mas eu vou, obviamente, reduzir para poder chamar atenção. Em 2018, teve um encontro em Porto Alegre, que foi um encontro que tratava da ética na pesquisa. Tá? E eu me interessei por aquele encontro, era um encontro internacional, inclusive ele era todo em inglês, a publicação em inglês, tudo tal em inglês, eu digo, mas eu preciso ter alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui me voltar para essas questões da ética em pesquisa na nossa área, que pouco se falava naquela época. Hoje se fala pouco, naquela época se falava menos ainda, né? Nem se sabia direito como é que era isso. Havia uma resolução já, que é uma resolução de 2016, que os meus orientandos e quem fez comigo na especialização, por exemplo, no semestre passado, que nós trabalhamos com as perspectivas de pesquisa, e que eu sempre tenho tratado dessas questões da ética em pesquisa, e que se nós formos fazer pesquisa com seres humanos, nós deveríamos entrar no Comitê de Ética, que é o CEP, Comitê de Ética em Pesquisa da UERGS, que responde a uma plataforma, que é uma plataforma nacional, que é a Plataforma Brasil, e que também os meus estudantes do mestrado, quem faz trabalho e quem coletou dados com seres humanos, precisou entrar. É o caso da Daniele, é o caso do José, por exemplo, não foi o caso da Fabiane, porque o processo foi outro, não é o caso do Marcos, porque também foi outro processo, e a gente está nessa perspectiva aí do CEP. O Estevam também submeteu e foi aprovado, né? Então, bom, ok, acontece isso, mas como é que está essa discussão das pesquisas no Brasil? Então, né? A gente sabe que houve uma ampliação das pesquisas em música, educação musical no Brasil. Se a gente vai ver o montante de pesquisas, foi um crescendo paulatino, né? Então, esse crescimento ele vai ser observado se a gente pegar dois periódicos científicos muito importantes para nós, da música e educação musical, que são a revista da ABEM, que é específica de música, e a revista Opus, que é da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação, que se materializa na revista, então, Opus, que é da ANPOM. A ANPOM congrega todas as áreas da música, inclusive a educação musical. A ABEM congrega pesquisadores da educação musical. Então, nesse sentido, tendo em vista essas revistas, o crescimento das pesquisas, então, surgiu um questionamento aí, que é como a ética se apresenta nestas pesquisas. Como é que isso está acontecendo? Lá naquela época, então eu me voltei a isso, eu fui nessas bases de dados, então foi uma pesquisa qualitativa, foi da abordagem qualitativa, o método pesquisa bibliográfica, a técnica para coleta dos dados, pesquisa via internet, então eu coletei aqueles dados. Na época, eu tinha encontrado 8 periódicos, tá? Ou melhor, 8 artigos. Se a gente considerar que começaram a ser publicados artigos em 1989, são poucos artigos dentro deste tempo. Então, entendemos
que não temos muitas pesquisas nesse sentido. Bom, aí eu fico pensando, tá, mas e mesmo estas, né, que de toda forma, então, existem, ou mesmo que parcamente, o que elas estão tratando? E aí, para resumir um pouco, para a gente poder trazer essas questões aqui para nós, estou trazendo, então, um pouco... Tem um chiado aí. Estou trazendo um pouco desses resultados aí, que são os seguintes. Vou compartilhar com vocês. Então, e está aqui, ó. A partir daqui. Observou-se que, apesar do avanço da legislação quanto à ética da pesquisa, e aí eu tenho que chamar atenção para a resolução número 510, que é do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Pleno, que é de 2016, né? Então, apesar disso, bem como a necessidade dessas investigações, também considerarem a ética em pesquisa, porque se nós fizermos pesquisa entrevistando as pessoas, observando, tirando fotos, filmando, etc., precisaremos elaborar um projeto de pesquisa consistente e submetê-lo a um comitê de ética que verificará se está de acordo e se não há riscos para aquelas pessoas que estarão sendo investigadas. Então, a discussão ela é bem grande nesse sentido, tá? Há questões também que eu acho que valem a pena de nós pensarmos, que é muitas vezes essas pesquisas que surgiram e que resultaram na necessidade de uma resolução sobre ética de pesquisa com seres humanos, elas são oriundas da saúde. E a gente sabe que há diferenças entre a saúde e as nossas práticas, mas ainda temos que respeitar, então há uma discussão a ser feita. De todo modo, então, o que aconteceu e o que eu observei, e estou terminando de escrever isso, pretendo em pouco tempo aí estar submetendo e, se for aprovada, compartilharei com vocês essas questões aí mais particularmente. Então, olha só, resultados. Como resultados da pesquisa, em uma coleta inicial em ambas as revistas, considerando-se os termos de busca, foram encontrados 19 artigos, sendo 11 na revista Opus e 8 na revista, então, na DABEM. Só que o que aconteceu? Desses 19, no final, depois que eu li o resumo e li os textos na íntegra, apenas 10 traziam essas questões aí que eu estava interessada em saber. Sendo que, então, 4 são nas revistas Opus e 6 na revista DABEM. Pouquíssimo, né? E isso eu quero dizer para vocês que eu comecei essa pesquisa em 2018 e aí eu publiquei um resumo que foi, inclusive, citado numa revista, até eu acho que eu compartilhei com vocês, citado numa revista chinesa sobre a educação musical na China e tal. E aí eu digo, não, então eu tenho que agora publicar um artigo no Brasil, porque está em inglês. Aí eu fui verificar, eu fui atualizar os dados. Só encontrei mais 2 artigos. Então, para vocês terem uma ideia, aí de 2018 a 2022. Então, só para mostrar um pouquinho para vocês, aqui são os artigos, né? O artigo mais antigo, ele data de 2004, e que é da Vânia Miller, que escreveu sobre ações sociais em educação musical, com que ética e para qual mundo, que está na revista DABEM. E por aí vai. E a última foi da Tereza Mateiro e da Cunha, em 2021, trazendo, então, a questão para além do digital, já estávamos na pandemia, né? Sobre os estágios na formação docente em música. E esses são os textos, então, encontrados, né? Alguns da música, alguns da educação musical, inclusive composição e etc. Então, esses são os artigos. Então, nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês que, só para finalizar, e para ajudar nos processos de análise, eu usei Bardan aqui na análise de conteúdo, que ela propõe, então, uma pré-análise, a exploração do material e tratamento dos resultados com a inferência e interpretação. Então, o que foi essa pré-análise? Coletei os artigos, li os títulos, li as palavras-chave, li os resumos. Ok.
esses vão, esses não vão. Fiz uma seleção. Feito isso, aí a gente vai, então, explorar o material. E aí eu fui ler os textos na íntegra, e aí, com essa leitura, se houvesse a necessidade de exclusão, ainda seria, não foi o caso. Então, aqueles 10 ficaram. Então, tratei os resultados, então, como é que é mencionado, como é que está trazendo, e isso se refere à parte da pesquisa, que é a inferência e a interpretação. De tudo isso, o que eu quero dizer para vocês? Muito do que me fez voltar a essa pesquisa tem relação com o que eu vivi essas 2 últimas semanas, que foi uma avaliação, porque eu faço parte do comitê de assessoramento da FAPERGS, né? Eu faço parte, então, desse comitê que avalia projetos de pesquisa, projetos de extensão. Fui avaliar projetos na área das artes e das letras. Avaliei 3 projetos. Sem dizer nome, não quero mencionar isso, enfim, mas o que me chamou de mais atenção? Só aprovei um projeto. Por quê? Uma questão, a consistência do projeto, ou dos projetos. As pessoas confundem, e na nossa área, tá, gente? Na nossa área das artes, confunde projeto de extensão ou... basicamente projeto de extensão com projeto de pesquisa. A gente muitas vezes não vê uma consistência investigativa, mas se percebe uma vontade de realizar um espetáculo, alguma coisa assim. Demais. Mas não foi só isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é a negligência com a questão ética. Posso ter 1000 problemas com a resolução 510. E tenho. Já discuti demais sobre isso. Agora, eu não posso escolher qual lei eu vou cumprir, né? A lei tem que ser cumprida. Eu posso trabalhar para mudar essa resolução. Agora, eu dizer que não há necessidade de entrar num comitê de ética, porque as pessoas ali investigadas são do meio, tipo assim, são parceiros, isso, me permitam dizer, isso é uma cadelança. É só o que me vem à mente dizer. É uma cadelança investigativa, né? E não dá. A gente tem que ter um rigor investigativo. Por quê? Porque a gente quer botar a nossa área, ou eu pelo menos quero, colocar a nossa área num patamar de importância com as outras. Porque senão a gente nunca vai conseguir falar no patamar de importância dos outros. A gente vai sempre ficar subalterno, né? E a gente tem que entrar para a coisa e brigar dentro dela. E não querer que as regras mudem para que a gente entre. A gente tem que entrar. E aí lá dentro, quando a gente está junto, a gente briga. E isso foi assim, eu vou dizer sinceramente para vocês, né? Foi um espanto para mim. Fiquei triste, entristecida. Né? E comentei, inclusive, na reunião que a gente fez do comitê, e o pessoal também considerou, porque grande, assim, eu que sou das artes, a maioria das letras, que já é um outro jeito de escrever, né? Também. Então, por isso que eu sou tão chata com os meus orientandos, né? Vou me justificar, então, porque eu quero que, com certeza, a gente se una para fazer a nossa área avançar, e nós precisamos disso. Romeuzinho. Oi, prof. Não, na verdade, eu estou com uma dúvida mais da nossa reunião aqui. Eu tinha a impressão que tu falou na primeira reunião que a gente não precisava botar os nomes porque tu ia fazer as presenças pelo relatório. Mas daí eu estou vendo a galera botar. Daí eu não sei se é para colocar gostam, ou não. Deixa eles botarem, Tá, que na verdade é assim, não precisa botar, mas pode botar se quiser. O que acontece? Existe um procedimento que isso não tinha antes, tá? Por isso que o pessoal continuou botando. Quando eu gravo, e aí quem cria a sala, quem grava, eu recebo um relatório de todos vocês com e-mail, quando entraram, quando saíram. Então, eu tenho exatamente o tempo que vocês ficaram na reunião. Então, essa é a grande lista de chamada, melhor impossível, né? Então, não há necessidade, tá? Mas se quiser, pode botar, fica bonito. Tá certo. E quanto a essa coisa do comitê de ética, eu lembro que quando começou, a gente estava, eu acho que na disciplina de pesquisa em música, daí a gente pediu para o Daltro, que era do comitê, fazer uma fala para a gente, ele foi lá e explicou tudo, como é que fazia no portal, tudo, né? E eu lembro que a gente criticou bastante, tu também, porque um problema para nós
quando a gente estava na graduação, por exemplo, é que, na verdade, o semestre dura 4 meses, não dura 6. E o comitê de ética demora 2 para te devolver. E daí sobra 2 meses para tu coletar dado, analisar e escrever no mestrado, talvez ainda seja mais fácil, né? Tu demora uns 6 meses para começar a coletar, daí nesse processo tu já vai submetendo ao comitê, né? Claro. Mas para a graduação, muita pesquisa fica impossível. Por né? isso que houve algumas medidas. Uma delas foi mudar o processo metodológico nosso, né? Para não fazer naquela época com seres humanos. O que agora melhorou? A gente vai ter 1 ano para fazer a pesquisa, porque agora tem o TCC1 e o TCC2 no novo currículo, né? Então, isso vai ajudar. Então, faz o projeto e aí ele já encaminha para fazer o TCC1 e o TCC2, com certeza. Senão fica um horror, né? Isso aí. 2 meses, exatamente, sendo otimista, Por isso que também com o meu povo do mestrado, eu quase mordo as entranhas para o pessoal fazendo uma vez, porque senão não tem como, não pode fazer se não tiver aprovado, né? Porque tem que apresentar isso depois na banca, né? Que loucura, mas é isso então. Por enquanto é mais ou menos isso. Existem outras pesquisas que cada um está fazendo, e o objetivo também, ao longo deste ano, é que nós venhamos a compartilhar essas pesquisas e a todo um planejamento do nosso trabalho aí. É verdade, Dani, 4 meses, para que a gente possa desenvolver. Semana que vem, então, para terminar o nosso trabalho, nós teremos uma programação que não estará a meu cargo, isso é muito bom, mas estará a cargo da Cibele, do José, do Marcos e da Daniele. Podem dar uma palavrinha, não sei se a Cibele está aí, quer falar, o José, só dizer... Sim, então, prof, estou aqui. Oi, está me ouvindo? Vendo bem? Bem direitinho. Tá. Assim, a semana que vem, no caso, é eu, o Marcos, a Dani e o Zé. Nós estamos já organizando, vou fazer o evento, assim, vou dizer que é o evento, mas enfim, vamos organizar, no caso, as palestras, tudo bem direitinho. Prefiro não comentar agora, por enquanto, e deixar para surpresa na próxima semana. Espero que todos gostem, nós estamos organizando com bastante carinho. Tá, joia. Muito bem. Então, não percam, né? Aguardem cenas dos próximos capítulos e vamos, então, abrir as nossas câmeras para fazer um retrato hoje. Vocês bem bonitos, estamos com 33 pessoas, está maravilhoso isso aqui. Ai, que linda, Dani, que tu tá. Olha ali, adorei o top. Todos lindos, maravilhosos. Sabrina, que linda. Tudo bem. Wellington de camisa. Querido. Ok. Vou fazer. Ó a Grazi aí. A Larissa, não sei se consegue, a Catarina, o Júnior, Felipe, João Pedro, a Amabile, querida. Rafael, com sua gaita. Ou sem ela, enfim. Fábio, Lenilce. Deixa eu ver. Vamos abrindo aí que a gente faz um retratinho bonito. Vamos fazer 1, 2, 3 para não ficar com cara de louco, né, Babi? Lá vai. Ai, que amor, Carol. Queridos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Tenham um bom final de semana. Eu continuo agora, acho que é com o Wellington e a Michele, né? Beijo grande, bom descanso. Tchau, prof. Valeu. Tchau, amor. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau.